Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo César Teixeira Pacheco, sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. Olá, pessoal. Eu sou o Gustavo Lenha de Stephen e também sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Cachoeira do Sul. O nosso projeto é orientado por nossa professora Ana Luísa Soubia. O mesmo é intitulado Apoio Pedagógico e Aulas Extracurriculares, Ciências Exatas para Discentes do Ensino Fundamental e Médio. Então, galera, chegamos à aula 25 e hoje nós vamos conversar sobre a regra de três, que é um assunto muito utilizado e abordado tanto na matemática quanto na física e na química. E nós utilizamos muito ele no nosso dia a dia, muitas vezes até sem saber. Então, basicamente, a regra de três é um processo matemático que envolve duas ou mais grandezas, diretamente ou inversamente proporcionais. E existem dois tipos de regra de três. A regra de três simples, que permite descobrir um valor não identificado a partir de outros três valores. E nós temos a regra de três composta, que também permite descobrir um valor a partir de três ou mais valores conhecidos. Então, vamos começar falando sobre as grandezas diretamente proporcionais. Mas o que seria dizer que elas são diretamente proporcionais? Então, grandezas diretamente proporcionais são aquelas que, quando a variação de uma implica na variação da outra na mesma proporção. Ou seja, se uma sobe, a outra também sobe na mesma proporção. Então, vamos ver um exemplo para elucidar bem esse conceito. Temos uma impressora que tem a capacidade de imprimir 10 páginas por minuto. Então, qual será a quantidade de páginas impressas se dobrarmos o tempo? E se a gente dividir o tempo pela metade? Bom, então vamos pensar. A gente sabe que a nossa impressora tem capacidade de imprimir 10 páginas em 1 minuto. Então, se dobrarmos o tempo, nós teremos 2 minutos e nós teremos um número x de páginas. Então, para descobrir o número x, basta multiplicar cruzados dois valores e nós vamos obter que o valor de x é igual a 10 vezes 2, ou seja, x é 20. Então, a gente pode perceber que essas grandezas são diretamente proporcionais. Por quê? Ao aumentar o tempo, aumentamos o número de páginas impressas. E agora vamos ver quando a gente diminui o tempo pela metade. Ou seja, se a gente consegue imprimir 10 páginas em 1 minuto, quantas páginas nós vamos imprimir em meio minuto ou 30 segundos? Como essas grandezas são diretamente proporcionais, como nós diminuímos o tempo pela metade, nós vamos diminuir também o número de páginas impressas pela metade. Então, multiplicando em cruz e resolvendo, nós teremos que x é igual a 5 páginas. Então, este é o conceito de grandezas diretamente proporcionais. Então, como dito ali na conclusão, se a gente dobrar o tempo, a gente dobra a quantidade de páginas impressas. Da mesma forma que, se a gente dividir o tempo pela metade, nós teremos também a metade de páginas impressas. Agora, vamos conversar sobre as grandezas inversamente proporcionais. Então, são grandezas inversamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra em inversa proporção. Vamos entender esse conceito através de um exemplo. Um carro realiza uma viagem de 2 horas a 100 quilômetros por hora. Se a gente dobrar a velocidade do carro, ou seja, ele andar a 200 quilômetros por hora, qual será o tempo da viagem? Então, vamos colocar isso numa tabelinha. Nós sabemos que em 2 horas ele anda a 100 quilômetros por hora. Porém, agora a gente dobrou a velocidade, então temos 200 quilômetros por hora e nós queremos saber o número de horas que ele leva, ou seja, x horas. Porém, como essas grandezas são inversamente proporcionais, nós temos que tomar um cuidado. E, neste caso, nós devemos inverter uma das colunas, pois é uma relação inversamente proporcional. Então, a nossa regra de 3 vai ficar assim: 2 horas, 200 quilômetros por hora.
x horas, 100 quilômetros por hora. Então, multiplicando o cruzado, nós obteremos um valor final de x de 1 hora. Ou seja, neste caso, a gente dobrou a velocidade e levamos a metade do tempo para realizar a viagem. Isto é uma relação de grandezas inversamente proporcionais. Bom, pessoal, agora que já vimos o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais, vamos ver os passos utilizados em uma regra de 3 simples. O primeiro seria a construção de uma tabela agrupando as grandezas de mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondências. Como no exemplo anterior, nós vimos que a questão das horas e a questão da velocidade ficavam em colunas diferentes, mas as linhas estavam em correspondência. O segundo passo seria a identificação se as grandezas se relacionam diretamente ou inversamente com relação à sua proporção. E o terceiro seria montar a proporção e resolver a equação. Bom, pessoal, vamos ver agora um exemplo para elucidar bem os conceitos vistos anteriormente. Então, para atender à alta demanda em smartphones, uma fábrica decidiu aumentar o número de produtos produzidos diariamente. Para isso, ela investiu em mais 3 máquinas, totalizando-se, assim, 8 máquinas no total. Sabendo-se que eram produzidas diariamente 750 smartphones, haverá um aumento na produção diária de quanto? Nós temos 5 alternativas. Mas primeiro, precisamos saber quantas máquinas possuíamos antes da aquisição. Então, x mais 3 é igual a 8 máquinas. Resolvendo essa subtração, nós teremos x igual a 8 menos 3, que totalizamos em 5 máquinas antes da aquisição. Teremos, então, esta regrinha de 3. 5 máquinas produziam 750 smartphones. As novas 3 máquinas produzirão quantos smartphones? Fazendo essa multiplicação cruzada, nós teremos que, pelo exemplo, temos que quanto mais máquinas, mais smartphones serão produzidos. Logo, este é um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Então, teremos 5x é igual a 750 vezes 3 pela multiplicação cruzada. Então, 5x é igual a 2.250. Passando o 5 dividindo, nós teremos x é igual a 2.250 dividido por 5. X é igual a 450. Logo, 3 máquinas produzirão 450 smartphones por dia a mais. Portanto, a nossa alternativa correta é a alternativa E. Vamos ver agora também o passo a passo utilizado em uma regra de 3 composta. Primeiro, nós temos que verificar quais são as grandezas envolvidas, determinar qual o tipo de relação entre elas, direta ou inversa, e efetuar os cálculos utilizando os dados disponibilizados. Para finalizar a aula de hoje, então vamos ver um exemplo de regra de 3 composta. Vamos ver. Se para alimentar uma família com 9 pessoas por 25 dias são necessários 5 quilos de arroz, quantos quilos seriam necessários para alimentar 15 pessoas durante 45 dias? Vamos colocar isso em uma tabela. Então, pessoas vai ser a variável A, dias vai ser a variável B, e arroz em quilos vai ser a variável C. Então, nós vimos pelo enunciado que 9 pessoas são alimentadas em 25 dias por 5 quilos de arroz. E 15 pessoas são alimentadas em 45 dias por X quantidade de arroz. Então, é esse X que nós devemos determinar. Então, pelo exemplo, nós temos que as variáveis A e C são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, quanto mais pessoas, maior será a quantidade de arroz necessária para alimentá-los. Já as variáveis B e C também são grandezas diretamente proporcionais, pois quanto mais dias passarem, mais arroz será necessário para alimentar as pessoas.
Vamos então resolver esse exemplo. Então, nós temos que pessoas vezes dias é igual a arroz. Então, nós teremos que 9 sobre 15 vezes 25 sobre 45 é igual a 5 sobre x. Multiplicando 9 pelo 25 e o 15 pelo 45, vai resultar em 225 sobre 675, que é igual a 5 sobre x. Fazendo a multiplicação em cruz, nós teremos que 225 vezes x é igual a 675 vezes 5. Então, nós teremos que x é igual a 3.375 dividido por 225. Então, nós teremos que um x é igual a 15. Logo, são necessários 15 quilos de arroz para alimentar 15 pessoas por 45 dias. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de número 25 sobre regra de 3. E eu espero vocês na nossa próxima aula de números decimais e fracionários. Até lá!